Oi pessoal, bom dia. Hoje vamos conhecer tudo o que está acontecendo com as lojas americanas. Vamos construir uma linha do tempo para mostrar os principais fatos que aconteceram e explicar um pouquinho sobre eles para a gente discutir todas essas notícias que estão saindo. Então vamos começar. Pessoal, essa é a linha do tempo que eu criei. Tudo começa no dia 11 de janeiro, onde Americanas encontram uma inconsistência financeira. E nesse mesmo dia, o CEO, o presidente executivo das Americanas, Sérgio Real, ele deixa a companhia. Para a gente explicar um pouco sobre essa inconsistência, tem diversas notícias falando sobre elas. Essas inconsistências, elas eram na casa de 20 bilhões de reais, sabendo que o valor da Americanas naquele dia era de 11 bilhões de reais. Você consegue procurar os fatos relevantes da empresa, da Lojas Americanas, no próprio site dela. Ela está anunciando tudo que está acontecendo, ela tem esse dever. Então, no próprio site das Americanas, você consegue ver os fatos relevantes que vem acontecendo e essas inconsistências que foi revelada num fato relevante. Esse fato relevante, normalmente, quando você vê fato relevante, é algo que realmente aconteceu e é importante. Então, a empresa, ela solta esses comunicados. E nesse comunicado aqui, a gente vê que ela já menciona que é de 20 bilhões de reais. A data base disso é do dia 30/9 de 22. Para que vocês saibam, foi apurado por diversos meios de comunicação que esse valor ele vem se somando a valores desde o ano passado e de anos anteriores. Isso não é referente a esse ano. E o que é esse valor? Até montei um desenho para ficar fácil entender, pessoal. O que acontece desse valor? Como que ele foi se somando? Como é que ele foi gerado? Ele não é um valor que alguém roubou simplesmente. Esse valor ele aconteceu por conta de um processo que acontece normalmente com empresas de varejo, chama risco sacado. O que é? As americanas, elas utilizam de algum banco, no caso, os maiores bancos que ela utilizou para pegar dinheiro emprestado, o Santander e o BTG Pactual. Ela fala para os bancos, paguem meus fornecedores, isso daí é um pré-pagamento, paguem os meus fornecedores que eu vou pagar para você. Assim que eu for vendendo, assim que a roda for girando, eu vou pagando para você com juros. E os bancos, obviamente, adoram emprestar dinheiro, ainda mais para grandes players como Americanas. Os bancos vão receber os dinheiros das Americanas, os bancos vão pagar para os fornecedores vão liberar os produtos ou produzir os produtos, e esse processo se chama risco sacado. Por quê? Você já gastou dinheiro, já pagou os fornecedores de um produto para um produto que às vezes você nem conseguiu vender ainda. E quem tem o risco no final das contas não é o fornecedor, banco, porque eles que estão emprestando dinheiro para os americanos. Mas como são grandes players, eles fazem esse processo há muito tempo, isso é bem comum no ramo de varejo, então tá tudo certo. Olha, os bancos ganham dinheiro, os fornecedores ganham dinheiro, as americanas vendem os produtos e elas ganham o dinheiro, a margem de lucro delas. Então é basicamente isso. Só que qual foi o problema desses 20 bilhões de reais? Foi que as americanas, conforme iam pegando dinheiro emprestado dos bancos, não estavam efetuando pagamentos para os bancos. Os bancos estavam pagando os fornecedores estavam cedendo os produtos, até aí tudo bem. O problema é que por quê? Aí que entra as questões de auditoria, que a gente não sabe como uma auditoria não pega isso por tanto tempo, como as pessoas não veem essa dívida aumentar e não comentam nada. Isso é muito estranho. Então foi se acumulando. Essa dívida com os bancos foram se acumulando. Não é só esses dois bancos, tá, pessoal? Esses foram os dois principais bancos que emprestaram dinheiro para as americanas em outros diversos bancos. Isso aconteceu no dia 11. No dia 12, pessoal, as ações das americanas teve uma queda enorme. Cerca de quase 80% do valor dela caiu. Ela perdeu de valor de mercado, como eu coloquei aqui, 8,37 bilhões de reais, sendo que ela valia 11 bilhões e pouco. A gente tem essa noção, diversas notícias aconteceram, a gente pode ver algumas delas, que as ações americanas caíram quase 80%. Só para vocês terem uma ideia, no dia 11 de janeiro, ó, de tarde, às 4 horas da tarde, olha, ainda estava R$ 11,65 as ações das americanas. No dia 12, ela caiu para R$ 2,85, uma queda extremamente alta, absurda, né? Na nossa linha do tempo, pessoal, no dia 13 de janeiro, as americanas pedem para a justiça uma tutela urgente. Essa tutela é para proteger as americanas naquele momento, para que os credores, ou no caso, os bancos, não antecipem os pagamentos que as americanas precisam pagar para eles. Porque se eles pedem essa antecipação e eles pedem para que as americanas efetuem o pagamento agora, ela teria que provavelmente liquidar muito dos ativos, dos bens que ela tem para fazer esse pagamento, porque ela não tem essa grana de momento. Por isso que ela fazia esses empréstimos. Essa tutela
ela soltou um fato relevante. De novo, todos esses fatos relevantes eles estão no site das Americanas, as informações oficiais, eles fazem esse requerimento para o juiz, essa tutela de urgência, e no dia 13, o juiz, ele concedeu essa proteção de bens e deu um prazo de 30 dias para as Americanas fazerem as investigações, avaliar se vai ter uma recuperação judicial ou não. E por que isso é tão importante para as Americanas? Se ela, naquele momento, é obrigada a efetuar todos os pagamentos, provavelmente as Americanas teriam que vender os bens e liquidar tudo. Quando a gente fala liquidar, é vender mesmo. Então ela teria que vender todos os produtos que ela tem, tudo que ela tem de ativos, para efetuar os pagamentos para os credores, para os bancos. E no dia 14 de janeiro, que foi agora, nesse sábado, o BTG correu na justiça para que essa liminar, para que essa tutela de urgência fosse negada. Por quê? Ele é um dos maiores credores, então ele tem muito dinheiro emprestado para as Americanas. Então ele é um dos maiores interessados que as Americanas paguem agora, porque se você olha para o futuro da empresa, não parece ser tão animador, ainda mais com esse rombo, né, de 20 bilhões, que no caso foi anunciado que era de 20 bilhões, mas as dívidas totais chegaram a 40 bilhões de reais. Então, para as empresas que emprestaram dinheiro para as Americanas, elas ficam com muito medo de não receber aquela grana, e natural, né? Então, o BTG recorreu, ele pediu para que essa liminar ela fosse anulada. Tanto que em diversos portais de notícias a gente consegue ver que o BTG ele fez essa solicitação e o pedido ele foi negado. Ele foi negado no dia seguinte, nesse domingo agora. Por que ele foi negado, né? O juiz ele entende que não pode simplesmente negar a chance da Americanas verificar se vai ter uma recuperação judicial ou não. Se você nega isso e liquida todas as contas da Americanas, provavelmente a empresa ia fechar, ia falir, e isso é muito ruim para as pessoas que estão empregadas, para o movimento que gira, o dinheiro que entra e sai, os impostos que a Americanas paga, fundos imobiliários que alugam espaços físicos para as Americanas. Querendo ou não, ela é um player bastante importante, então a gente não pode desejar que ela feche. É muito ruim para muitas pessoas. Eu não invisto nessa empresa, então para mim seria indiferente se não prejudicasse tantas pessoas. Então essa liminar foi negada. E isso seria o correto. A gente tem que agora dar um tempo, a gente vai analisar tudo que estiver acontecendo com as lojas Americanas, porque ela vai ter que fazer essa análise, ela vai ter que entender o que está acontecendo, onde que eles estão, o que eles têm de caixa, como que eles vão fazer para reverter isso. Uma outra informação bastante importante é que uma consequência natural é que as vendas das Americanas acabam caindo. Para quem não sabe, pessoal, as Americanas elas possuem algumas marcas atreladas a elas, como Submarino, o Shoptime, a AMI, são empresas que são do mesmo grupo, então se uma é afetada, todas as outras são afetadas. Então, pessoal, essa linha do tempo foi mais ou menos para registrar os maiores fatos, os fatos mais relevantes do que está acontecendo desde o dia 11 de janeiro. Ainda é muito curto, é um período muito curto, não deu uma semana ainda desde que aconteceu essa descoberta, mas a gente vai estar monitorando todas as ações. Eu espero que esse vídeo tenha esclarecido tudo o que está acontecendo. Se vocês gostaram, deixe seu like, deixe seu comentário. O que vocês estão achando dessa situação? Vocês investem nesse tipo de ação? Vocês investem em ações de varejo? Se sim, coloca nos comentários qual ação de varejo que vocês estão investindo, quais vocês acreditam que tem algum potencial no futuro. Eu espero que esse vídeo tenha sido bom para vocês. A gente se vê. Tchau, tchau.